Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Quero gravar esse vídeo nesta manhã de domingo para nós estudarmos na Escola Bíblica Dominical sobre um tema muito pertinente aos dias de hoje. Eu quero meditar com a igreja sobre laços, um alerta contra os ataques do inimigo na nossa vida. Então eu quero pensar com vocês no livro de Provérbios. Laços significa uma união, um vínculo ou uma cilada. Provérbios, vai comigo em Provérbios capítulo 2, eu quero que você estude na sua casa nesta manhã. Provérbios capítulo 2, versículo 1, a partir do versículo 1 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes comigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás conhecimento de Deus. Versículo 6, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Por que eu quero pensar sobre isso? Porque eu percebo que nós não estamos muito preocupados com a sabedoria que vem de Deus. Sabe, meus queridos, o autor de Provérbios, repetidas vezes, ele nos dá um sinal de alerta. A Bíblia, ela nos dá muito alerta para que nós possamos atentar. Senhor, o que o Senhor quer para mim? E a Bíblia diz que o temor ao Senhor, ele é o princípio da sabedoria. E ela nos livra dos laços. Tantos laços que tem por aí. Por isso que o Senhor sempre disse: filho meu, olha a visão de Deus, Ele nos vê como filhos. Ouve, guarda, atende, aceita. Olha o que Ele fala: não esqueças os meus ensinamentos, as minhas palavras, os meus mandamentos, o meu caminho, a minha instrução. Ou seja, tudo vem dEle para nós. É o Pai ensinando o Filho a viver bem, a ser feliz. Se nós agirmos de maneira orgulhosa ou soberba e desprezarmos os princípios que são apresentados nesse livro de Provérbios, sem reconhecermos as nossas limitações, sem reconhecer os nossos fracassos, nós com certeza estaremos agindo com insensatez. Provérbios 18 diz assim: a sabedoria precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Olha como é que Deus olha para nós. Olha a preocupação que Ele tem para conosco. Então eu quero dizer para você nessa manhã que pessoas orgulhosas e insensatas, elas arruinam a si mesmas. Eu quero levar vocês a pensar nas coisas do alto. E pensar por que as coisas não estão tão bem. Por que nós sofremos tanto? Porque nós não ouvimos o Pai. Assim, esperamos que você aceite alguns sinais de alertas que eu quero passar nessa manhã. São vários, mas eu selecionei apenas 3 para nós meditarmos nessa manhã. E não caia nos laços preparados pelo diabo, pelo inimigo das nossas almas, as ciladas preparadas pelo mundo para nos prender e afastar das promessas de Deus. Primeiro laço, o laço do amor aos prazeres. O amor aos prazeres é muito perigoso. Provérbios 1,32 diz assim: os nécios são mortos por seu desvio e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Aquela luta incessante pelo bem-estar, essa é a descrição do caminho do homem imoral, aquele que cede aos desejos insaciáveis da carne. O hedonismo ela é a busca excessiva pelo prazer. Então essa doutrina é uma das marcas do homem pós-moderno. Nós podemos perceber que o prazer, o seu prazer individual e imediato é o seu único bem, o seu princípio, o seu fim, é o seu prazer. Sem se preocupar com o que Deus tem, com o que Deus quer para nós. Ah, meus queridos, Deus nos criou com a capacidade de desfrutar dos prazeres.
É por isso que Eclesiastes, capítulo 2, versículo 26, eu quero que você leia esses textos na sua casa nesta manhã. Diz assim: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Deus dá isso para nós. Aí ele continua o versículo: mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Olha que ideia que Deus traz para nós. Correr atrás do vento, fadigas, coisas e coisas e coisas, preocupados com tanto ter, sem preocupar com o ser. Contudo, o próprio Salomão descobriu que esses desejos naturais, se eles forem desfrutados descontroladamente, esses próprios desejos se tornam ocos, se tornam vazios, se tornam ilusórios. Sabe, meus irmãos, cair no laço dos prazeres descontrolados é um perigo. É muito perigoso. Tira Deus da sua vida, ou no mínimo, tira Ele das suas prioridades. Ele não é mais a sua prioridade. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 4 diz assim, eu quero ler para vocês, que os homens nos últimos dias, a degeneração do gênero humano diz assim, que os homens seriam traiçoeiros, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. É esse o perigo. Cair no laço dos desejos carnais é o caminho mais curto para o fracasso, é o caminho mais curto para a frustração, para a desilusão e também para o mau testemunho. Imagina que testemunho ruim que a gente deixa quando a gente cai nos prazeres. Quantas coisas vão seduzindo, iludindo, fazendo com que a gente tire os olhos do Senhor. Segundo laço, o laço da irracionalidade. Agimos por impulsos. Provérbios capítulo 4, versículo 26, eu quero ler para vocês. Provérbios 4, 26, diz assim: pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos, sejam caminhos direitos, caminhos bons. Sócrates diz uma frase que eu quero passar para vocês, que eu acho muito importante. Ele disse: uma vida não examinada não é digna de ser vivida. Examine-se. O Senhor Jesus lá na ceia disse: examine-se, pois o homem é a si mesmo. Nós precisamos fazer um exame, um foro íntimo, ver como nós estamos conosco e com Deus. Meus queridos, o homem moderno vive sob o dogma da irracionalidade. Por que eu digo isso? Porque ele não tem atração pela reflexão. Nós não refletimos nas atitudes, nos porquês das coisas. A nossa época é uma época marcada pela improvisação e pela espontaneidade, pela falta de ponderação nos caminhos pelos quais andamos. Isso leva as pessoas a serem como folhas ao vento, como o próprio Salomão falou. A opinião que está na moda torna a sua religião, torna a sua fé, torna a sua Bíblia, torna o seu Deus. É a opinião da moda. Como a geração está vulnerável. Se você olhar na Bíblia, olha, Esaú agiu sem refletir. Ele acabou perdendo ali o seu direito, a porção dupla da herança, lá em Gênesis 25. Um outro homem, Sansão, foi um homem dominado pelas suas paixões, irracionalidade, e agia impulsionado por elas. Uma só força era capaz de segurar Sansão. Só tinha uma força que poderia segurar Sansão, a sua própria fraqueza. E um outro, Saul. A Bíblia diz que Saul agiu por impulso, pressionado pelas circunstâncias, ele perdeu o trono. Ah, meus queridos, nós não guiamos por vista. Nós precisamos ter o conhecimento do Senhor, o domínio do Senhor. O que se ouve hoje? Curta a sua vida, faça o que dá na cabeça, afinal a vida é curta, ela é sim. A Bíblia diz que a vida é curta, ela é um conto ligeiro, é um fio de fumaça. Mas a Bíblia diz, remindo, aproveita o tempo, porque os dias são maus. Em que você tem aproveitado o seu tempo? Quando agimos apenas pelo que sentimos, sem pautar a nossa vida nos valores, nos anseios cristãos, nós ficamos enfraquecidos e corremos o sério risco
de termos um trágico fim. Meus queridos, como é que está a sua vida com Deus? Em que posição Deus está na sua vida? Medite nesta manhã. E terceiro laço, é o laço das más influências. As más influências nos laçam. Provérbios capítulo 22, versículo 5 diz assim: espinhos e laços há no caminho do perverso, o que guarda a sua alma retira-se para longe deles. O que o Senhor está falando aqui, queridos? O verdadeiro amigo constrói o caráter do seu companheiro, mas o perverso trabalha para corrompê-lo. O perverso não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com Ele e muito menos com você. Envolver-se com certos tipos de pessoas é como colocar os nossos pés em laços. Corremos o risco de ficarmos presos, e ficamos mesmo. Por isso que eu quero passar umas instruções da Bíblia a partir do versículo 5 de 22 de Provérbios. Evite os companheiros maus. Sai fora deles. Não sou eu que estou falando, quem fala é a Bíblia. Provérbios capítulo 1, versículo 10 diz assim: filho meu, se os pecadores querem seduzir, não consinta. Se eles quiserem seduzir-te, não consinta de jeito nenhum. Então evite os companheiros maus. O Senhor disse: eu sou companheiro daqueles que me amam, daqueles que seguem as minhas palavras, as minhas ordens. Identifique pessoas de má influência no seu ambiente de convivência, seja no seu trabalho, seja na sua vizinhança, onde você estuda, em todos os lugares. Identifique pessoas que agem desonestamente, que têm alguma atividade suspeita, que são imorais, que são egoístas, que são gananciosas. E a Bíblia disse: afaste-se. Jesus chegava próximo de todos, dava o seu recado e saía. E alguns o seguia, mas o seguia transformado. Segunda instrução das más influências: evite pessoas iracundas. Meus queridos, as pessoas hoje são muito difíceis. Não sentem prazer. E o prazer pleno é só na lei do Senhor, meditar nela. Prazer é você estar cheio do Espírito Santo, como falamos a semana passada. Provérbios 22, Provérbios 22, a partir do versículo 24 e 25, diz assim: não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprenda as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Olha a orientação que o Senhor dá para nós, meus irmãos. Então eu quero falar para você uma coisa importante: identifique pessoas que vivem reclamando. Quem só vive reclamando não constrói nada, não te agrega valores. Pessoas que vivem brigam por tudo e por qualquer coisa, que murmuram contra tudo e contra todos. Interessante, se você olhar lá no Êxodo, o que as pessoas faziam ali? Murmuravam, reclamavam, sabe? E que não controlam a sua ira. Pessoas descontroladas explodem facilmente, que se rebelam contra as autoridades, inclusive as autoridades da igreja. Interessante que Deus falava para Moisés uma ordem, Moisés levava para o povo desobedecia, o povo perecia e Moisés continuava. Sabe, meus irmãos, segundo Provérbios, o iracundo é muito perigoso. E aqueles que se associam com ele podem tornar-se suas vítimas ou podem tornar-se iguais, que é pior ainda, não só vítima, mas iguais. E o último passo: evite pessoas cuja conversa é podre. Aquela conversa que não te traz valores nenhum, conversas ruins, conversas que te denigrem. Provérbios 12, 13 diz assim: pela transgressão dos lábios o mal se enlaça, mas o justo sairá da injustiça. Provérbios 18, 7 diz mais: a boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. Como é que está o seu falar? Interessante que hoje falar palavrão ficou chique. Falar palavras de baixo calão ficou bonito. Meus irmãos, nós somos pessoas do Senhor, nós temos que ter uma linguagem eclesiástica. Nós falamos a língua dos anjos.
Meus irmãos, em cada ambiente que você vive tem uma linguagem, o seu trabalho é uma linguagem corporativa, na igreja é uma linguagem eclesiástica, você tem uma linguagem familiar que é com seus, propriamente com os seus. Como é que nós estamos trabalhando com a nossa conversa? Quando nós mantemos amizade com pessoas que têm um vocabulário ruim, manifestando toda a sua malícia do seu coração, a gente torna malicioso. Você corre o risco de adotar o mesmo padrão, trazendo angústia para você, para aqueles que te ouvem. Como é que as pessoas têm se aproximado de você? E por que têm afastado de você? As pessoas se aproximam por um motivo e talvez se afastam pelo mesmo motivo. Sabe, meus irmãos, o que eu tenho que pensar? O que eu tenho que falar? Aí eu vou com o apóstolo Paulo. Efésios capítulo 4, versículo 29, ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa. Tem palavra boa da sua boca? Eu quero dizer para você que da boca de Deus tem palavra boa. Da boca dos homens e das mulheres de Deus tem palavra boa. Da boca, meus irmãos, daqueles que buscam o Senhor, tem palavra boa. Então, unicamente que for boa para quê? Para edificação, aquilo que constrói conforme a necessidade. Então você, para cada necessidade, tem uma palavra vinda dos céus para abençoar os outros, e assim você vai transmitindo graça àqueles que te ouvem. Eu quero terminar te dando 4 passos para você evitar os maus laços. Primeiro passo: dê atenção aos ensinos da sabedoria. Atente, filho meu, atente para a sabedoria. Dedique-se em conhecer a Deus e as Escrituras. Conheça a Deus. A Bíblia fala que o meu povo tem corrompido porque falta conhecimento. Você conhece a Deus? Oséias diz: corramos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Segundo passo para você evitar os laços maus: confie no Senhor. Confie nele, sem preocupar-se com a opinião dos homens. Não fica preocupado com o que os homens estão pensando de você, não. Preocupe com o que Deus pensa de você. Torne-se praticante da palavra em todas as áreas da sua vida, em todos os lugares. Pratique ela na sua casa, no seu trabalho, na igreja, na vizinhança, onde você for. Tema ao Senhor. Terceiro, tema ao Senhor. Crie o hábito de falar com Deus. E eu quero encerrar dizendo para você nesta manhã: evite o caminho mau. Quer um conselho? Valorize as atividades da sua igreja. É uma boa maneira de você estar no caminho reto. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe nesta manhã de domingo. Estude com a sua família, que o Senhor tem palavra de bênção para você. Deus te abençoe. Fique na paz. Amém.